Senhor Jesus, meu nome é Rafael, sou diácono na Assembleia de Deus em Canoas Norte, sede Niterói, e estamos aí para gravar mais uma videoaula das nossas escolas bíblicas dominical. O tema desse trimestre, então, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós estaremos abordando a lição de número 4, que tem como tema Quando a criatura vale mais que o Criador. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 1, verso 25, que vai dizer: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática vai dizer que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós temos nosso texto da leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Os irmãos estarão fazendo leitura no dia da lição no domingo. Nós vamos passar ele. A introdução, então, nós gostaríamos de destacar aqui na nossa introdução apenas essa última parte, que vai dizer que a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então essa frase vai muito bem introduzir a lição toda, porque o objetivo desta lição é falarmos um pouco a respeito de quando a humanidade tira Deus do centro e coloca o homem no centro de todas as coisas. Ou seja, a lição vai tratar a respeito de quando o homem passa a ser a medida de todas as coisas, o centro de todas as coisas, o homem passa a ser, então, adorado por causa disso. A palavra-chave que vai nortear toda a nossa lição é a palavra antropocentrismo. Essa palavra ali, os irmãos também podem buscar o estudo sobre esta palavra, o que ela significa, mas em tese, antropocentrismo é quando o homem está no centro. Existe ali a etimologia da sua palavra no grego, existe a sua interpretação em dicionários teológicos e também filosóficos, mas resumindo, antropocentrismo é quando o homem é colocado no centro de todas as coisas. Nossa primeira parte da lição vai tratar sobre o desprezo à verdade. E aqui, falando sobre a impiedade e a injustiça, eu gostaria apenas de destacar 2 pontos aqui. O primeiro deles é o termo impiedade, que é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Esse é o primeiro ponto. A palavra grega asebeia, que significa irreligiosidade, é a tradução do termo impiedade que aparece ali na Bíblia. Esse termo impiedade traz a ideia de uma pessoa que, pela sua própria decisão, deliberadamente decide rejeitar a Deus. Rejeitar que Deus existe, rejeitar que Deus criou todas as coisas. É uma pessoa que, pelas suas próprias atitudes, resolve deliberadamente se afastar de Deus como se Deus não existisse. O segundo ponto aqui é o vocábulo grego para a palavra injustiça. O vocábulo grego ali é adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Na verdade, a tradução desse termo adikia do grego, ele vai trazer mais uma ideia de uma rejeição, uma falta de juízo, uma falta de moralidade com o próximo e não com Deus. Então, o ponto aqui é nós percebermos que quando o texto fala que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça, o texto está nos apontando que a ira de Deus está sobre todo ser humano que, primeiramente, rejeita a Deus a ponto de dizer que Deus não existe, a ponto de não querer se relacionar com Deus, mas também
sobre todo aquele que também comete erros, pecados, atos de moralidade contra o próximo. Então, na primeira parte, nesse primeiro ponto, precisa ser destacado esses dois termos aqui, irreligiosidade e sem retidão, os termos acebeia e adiquia, porque é através desses dois vocábulos aqui é que a lição vai se desenvolver, porque tudo vai começar apontando para a irreligiosidade do homem e para a sua falta de retidão para com o próximo. Aí nós destacamos também aqui no segundo ponto a insensatez humana, que o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Neste ponto, Paulo agora desenvolvendo a respeito daqueles que nós acabamos de ver, que rejeitam a Deus e rejeitam atos de moralidade com o próximo, estes são inexcusáveis diante de Deus. Por quê? Porque a revelação geral, por meio da natureza, faz com que eles saibam que existe um Criador. Embora em seus corações e deliberadamente eles tenham escolhido rejeitar a Deus, no entanto, a natureza testemunha contra eles de que Deus existe e é o Criador. Esse termo que vai aparecer aqui na lição, revelação geral, é um termo teológico para se falar de quando Deus se manifesta através da natureza, através da história e através da criação do próprio ser humano. Então, não tem como alguém dizer que Deus não existe e bater o pé e dizer que simplesmente não tem como crer em Deus, porque a própria criação testifica contra nós, seres humanos, que Deus existe e é o seu Criador. Então, estas pessoas que são movidas pela impiedade e pela injustiça, ou seja, pela irreligiosidade, pela falta de moral, são pessoas que têm na revelação geral de Deus através da natureza uma forma de conhecer que Deus é Criador. É muito óbvio que precisamos pontuar que revelação geral não é a mesma coisa que revelação especial. Ou seja, a revelação de Deus na natureza não tem o mesmo objetivo que a revelação especial nas Escrituras. A revelação especial de Deus, dada através das Escrituras, por inspiração divina, tem o objetivo de nos apontar o caminho para a salvação, para a vida eterna. No entanto, a revelação geral de Deus, através da natureza, através da história e através da criação do próprio ser humano, tem como objetivo mostrar para o homem que Deus existe. Não salvá-lo, mas apontar que há um Criador. A segunda coisa que eu preciso destacar nesse ponto 2 aqui, que em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Eu destaquei que o ser criado age como se fosse divino. Ali temos o texto de Gênesis capítulo 3 e versículo de número 5, que também no dia da aula pode ser lido com a classe. A ideia de Gênesis 3 é que há uma proposta da serpente para Eva, e esta proposta para ela é: se ela comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela seria semelhante a Deus. Não obstante nós crermos fielmente que o pecado de Adão foi derivado pela desobediência de ter comido o fruto, no entanto, o comer o fruto foi a consequência de uma proposta. E qual proposta foi esta? Se você participar do fruto, se você comer do fruto, você será semelhante a Deus. Então, esta ideia de colocar o homem no centro, esta ideia de retirar Deus
como a medida de todas as coisas e colocar o homem no meio, vem desde o Jardim do Éden. A proposta da serpente desde o Jardim do Éden é glorificar o homem no lugar de Deus, é fazer os homens se tornarem deuses. Então, esse ponto aqui precisa ser trazido na lição, porque não é esse antropocentrismo que nós vivemos nos dias de hoje, não é de hoje. Isto vem desde os dias do início da criação, desde o Jardim do Éden. No terceiro ponto, o culto à criatura, eu preciso destacar aqui que, ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, segundo Efésios 2 e 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. O que esse ponto aqui está nos trazendo e por que eu destaquei ele? Porque há uma ideia no texto de que aqueles que rejeitam a Deus também serão rejeitados por ele. Ponto. Aqueles que desprezam que Deus existe, aqueles que desprezam se relacionar com Deus, mesmo conhecendo que Deus é criador por meio da revelação geral, estes também serão rejeitados por Deus. E como eles serão rejeitados? Eles terão como uma forma de juízo da parte de Deus serem entregues aos seus próprios pecados. E este juízo, eu posso dizer, que é um dos piores juízos que o ser humano pode receber, ser entregue ao seu próprio coração pecaminoso, porque o coração do homem é mau, as suas atitudes são más, seus pecados o levam à perdição. Então Deus vai julgar certas pessoas que, conhecendo a Deus, simplesmente o desprezam, o negam, rejeitam-no, e o Senhor os entrega então aos desejos dos seus próprios corações, os seus desejos pecaminosos. E isso então vai levar o homem a um nível ainda maior de impureza sexual e degradação do próprio corpo, porque a ideia aqui é que através do pecado o ser humano vai automaticamente se destruir. Eu preciso também apontar aqui que a respeito desta rejeição a Deus, e nós vamos ver aqui que ali a corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus, sua natureza caída troca a verdade pelo engano, prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. E qual é a consequência desse antropocentrismo, dessa rejeição a Deus? Dentro do âmbito da religião, como eu destaco aqui, os seres criados passam a ser cultuados. Agora Deus é colocado de lado e o homem é colocado como objeto de culto e adoração. Segundo ponto, nas ciências a matéria é colocada acima de Deus. É como se a matéria criada fosse colocada acima de quem a criou. É um tanto ilógico. No entanto, na ciência, a matéria está acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador. Quantos homens sendo idolatrados, aplaudidos, adorados como se fossem deuses. Essas são as idolatrias do coração do homem. Nós vamos ver na terceira parte, no segundo tópico da nossa lição agora, a revolução do pensamento humano, alguns conceitos e eu vou passar brevemente sobre eles, porque a ideia é instigar os nossos irmãos que estarão ministrando essa lição, que esses irmãos se interessem em buscar os termos, né? Então, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa entre os séculos XIV e XVI. O pensamento deles era recusar-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovado racionalmente. Então aqui nós temos uma exaltação do pensamento racional. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna também,
a visão teocêntrica foi mudada por uma concepção antropocêntrica. Esta exaltação da racionalidade trocou então a visão de mundo que as pessoas tinham na época, de Deus como a medida de todas as coisas, e se criou então esta visão antropocêntrica. Deus é tirado de lado e o homem é colocado no centro. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. E então a revolução científica e literária que deu a partir do Renascimento contribui para o surgimento do humanismo. Esse renascimento aqui, ele vai, através desse pensamento de que o homem é o centro de todas as coisas, essa antropologia, esse antropocentrismo, aliás, vai contribuir para os ideais do humanismo, que é o nosso assunto da segunda parte. Então, o humanismo vai dizer que a Itália foi o principal centro humanista do fim do século XV. Para esse movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem, ou seja, Deus não é mais o agente central na ética humana e muito menos na moralidade humana. Agora, o próprio homem toma direção sobre o que é certo e o que é errado. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. Isso aqui é fruto do racionalismo. Nós já estudamos na lição anterior, quando nós falamos a respeito dos ensinos progressistas, esses ensinos racionalistas, que ao longo da história sempre tentaram desconstruir as verdades bíblicas. Aí no terceiro subtópico nós falamos sobre iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo, então, como um movimento que surge na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão. O homem era o salvador do seu próprio destino e a igreja era uma instituição indispensável. Eles vão acreditar, então, que a igreja, como uma balizadora da sociedade, era dispensável. Não era necessário que alguém ou uma instituição ditassem regras de moral, de ética, de como eles deveriam viver. Então, eles vão rejeitar as igrejas, vão buscar resposta na razão e vão ter o homem como o senhor do seu próprio destino. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Essa modernidade líquida aqui os valores que são absolutos tornando-se relativos. E nós temos aqui, então, que dentro deste conceito do pós-modernismo, duas palavras são destacadas, o hedonismo e o narcisismo. O hedonismo como uma doutrina filosófica que faz do prazer um bem supremo e objeto da vida, e o narcisismo como a qualidade de quem gosta de ou admira exageradamente sua própria imagem. Ou seja, o hedonismo é o homem buscando prazer de qualquer forma através dos bens desta vida, e o narcisismo é o homem se auto-idolatrando ou adorando a si mesmo. Então nós temos o hedonismo e nós temos o narcisismo, dois pontos que surgem no período da pós-modernidade. No terceiro tópico, nós analisamos então tipos de auto-idolatria, e nós temos a idolatria da autoimagem, que nós precisamos destacar aqui nesse ponto, quando formos ministrar esta lição, que a idolatria é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Idolatria não é ou não são tão e unicamente imagens que são reverenciados por algumas pessoas. Idolatria, na verdade, é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nisso nós vamos aprender aqui que a idolatria pode ser um emprego, a idolatria pode ser um bem material, a idolatria pode ser o amor ao dinheiro, a idolatria pode ser algo que nós amamos tanto a ponto de colocar acima de Deus. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo
também aqui retrata que o homem caído é uma pessoa egoísta, porque é amante de si mesmo, avarenta, porque é amante do dinheiro, odiosa, porque não tem amor para com o próximo, rebelde, porque também não tem amor para com Deus, e hedonista, porque é amante dos seus deleites. Contrário à idolatria ou à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Então, a idolatria da autoimagem, isso pode ser pontuado com mais tempo na lição, o fato do homem colocar a si mesmo como objeto de culto. Então, para se evitar essa auto-idolatria, essa autoimagem idolatrada, nós precisamos entender o que está escrito em João capítulo 13, versículo 30, quando João Batista vai declarar e dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. O segundo ponto aqui é a idolatria no coração. Nós vamos ver que coração é tão somente uma simbologia para se falar de emoções, vontades e centro da personalidade. Eu destaquei aqui que, infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo. Quando que o homem coloca idolatrias no seu íntimo? Quando que o homem vive na prática da idolatria? Quando ele prioriza a reputação pessoal, quando ele busca o prazer como bem maior, e quando ele nutre tendências supersticiosas, e por fim, quando ele possui excessivo apego a bens materiais. Então, aqui nós vamos ver pelo menos 4 pontos, de como o homem idolatra, como o homem cria idolatrias em seu íntimo, priorizando reputação, ou seja, priorizando fama diante dos homens, buscando prazer como bem maior, nutrindo tendências supersticiosas, e a nossa geração, infelizmente, é uma das gerações mais supersticiosas que existe. É muito mais fácil se acreditar no que os astros falam do que acreditar no que a palavra de Deus nos fala. E também possuir excessivo apego a bens materiais. Uma geração que é mais apegado ao que tem do que ao que é. Uma geração que vale pelo que tem e não pelo que é. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, nós somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Porque se o nosso coração estiver preenchido pela palavra de Deus, é muito mais fácil de nós não entregarmos o nosso coração a estas idolatrias. No terceiro subtópico, então, a idolatria sexual, vai dizer que a falha no controle dos impulsos sexuais está associado a, primeiro, sensualidade, segundo, imoralidade, terceiro, libertinagem. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. A adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, essa prática de imoralidade sexual, ou melhor dito, idolatria sexual, é a busca desenfreada pelo prazer sexual. Isso é associado à sensualidade, à imoralidade, à libertinagem, e nós vemos isso na nossa geração a todo momento. Há uma tendência a uma sensualidade, a uma imoralidade nos nossos dias, uma libertinagem desenfreada, e tudo isso faz com que o ser humano busque de forma compulsiva prazer em atos sexuais ilícitos. E os irmãos podem pontuar isso na lição no domingo. O que é o ato sexual ilícito? É aquilo que está fora do padrão bíblico de uma sexualidade dentro de um casamento. Os irmãos vão poder pontuar melhor isso no domingo. Então, essa
adoração a Deus é trocada pelo culto ao próprio corpo, ou pelo culto ao prazer ao corpo. A orientação que nós temos é de não vivermos na carne, mas vivermos em espírito, segundo Gálatas 5,16. Na conclusão, quero apenas destacar que, ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. Toda vez que o homem é colocado no lugar de Deus, a vontade divina é desprezada e sempre acaba dando problema. As consequências de se colocar o homem no centro é a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Qual é a solução para isso? Então, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então, a solução para todo o mal é nós vivermos dentro da verdade divina. Deus é o eterno Criador, Senhor de todas as coisas, único digno de adoração. Nós somos suas criaturas, criados pelas suas mãos, adotados como filhos a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e assim somos herdeiros do reino dos céus. Essa então foi a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa quarta lição desse trimestre. Espero poder ter contribuído com os irmãos de alguma forma, e não deixem de seguir, de compartilhar os conteúdos produzidos aqui pelo canal da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus Canoas Norte. Deus te abençoe e te use nessa próxima aula.